Dando sequência, então, ao nosso estudo sobre campo elétrico, nós partimos desta relação pré-estabelecida, na qual o campo ele é criado por uma carga geradora e pode ser expresso pela expressão kq sobre d ao quadrado. E se nós colocarmos uma carga de prova que, em um local onde existe um campo elétrico, ela passa a sofrer a ação de uma força. Então, vamos realizar algumas experiências a respeito disto para que fique claro. Eu vou baixar a tela e nós vamos criar algumas situações, ok? A situação passa a ser a seguinte. Eu tenho uma carga geradora. E esta carga geradora, ela cria influência ao seu redor. Esta influência passa a ser chamada de campo elétrico. E quando eu escolho um pontinho aqui, chamado de ponto A, eu sei que esta carga gera influência no ponto A. Esta influência, chamada de campo elétrico, ela pode ser medida pela expressão módulo de campo igual a K módulo da carga geradora sobre D ao quadrado. Só que eu preciso trabalhar com todas as características do campo, e campo elétrico é um vetor. Certo? Quando esta carga for positiva, ela sempre vai criar um campo divergindo, ou seja, sempre um campo apontando para fora. Então, eu devo chegar aqui no ponto A e desenhar o vetor campo apontando para fora, e este vetor campo mede a influência que esta carga gera no ponto A, dada pela expressão kq sobre d ao quadrado. Aqui. Perfeito? Bom, o que acontece? A pergunta é se essa expressão tem um significado em relação à força. E a resposta é sim. Por quê? Porque nós trabalhamos a força elétrica a partir do conceito de que força, vamos trabalhar apenas em módulo aqui, de que força é igual a K módulo da carga de referência dividido por D ao quadrado vezes a carga de prova. Observe que, a partir do momento em que eu tenho esta carga geradora, eu tenho esta carga Q definida, o K é uma constante e a distância da carga ao ponto A também é constante. Então, este valor representa o campo elétrico gerado pela carga Qzão no ponto A. Este representa o vetor campo elétrico no ponto A. Vamos colocar aqui, vetor campo elétrico no ponto A. Ok? E a partir daí, vem os questionamentos. Se a quantidade de carga no ponto A, vale zero, eu passo a ter zero vezes o valor do campo, o que resulta em uma força zero. Força nula. Mas, quando a carga Q1 no ponto A vale Q, tem um valor Q, eu assumo que eu passo a trabalhar, então, com o valor do campo elétrico em A, vezes o valor da carguinha. E esta carga agora vale Q. E campo vezes carga resulta em uma força F. Perfeito, maravilha. Então, quando eu coloco aqui uma carga geradora, aliás, uma carga de prova positiva, também passo a ter ação de uma força. Então, além do campo, eu passo a trabalhar com a força. Essa é a ideia. Então, o campo ele mede a influência gerada pela carga geradora, criada pela carga geradora. E ele me diz que em qualquer carga de prova colocada dentro desta região sofre ação de uma forcinha. O que acontece quando eu escolho uma carga mais intensa?
uma carga elétrica Q2 valendo 2Q, por exemplo. Eu passo a trabalhar com a relação de que o campo em A, porque o campo é sempre o mesmo nessa região, vezes o dobro da carga, 2Q, passa a gerar o dobro da força, 2F. O dobro da força. E, portanto, se esta carguinha aqui agora vale 2Q, então eu passo a trabalhar com o dobro da força, 2F. 2F. Agora eu tenho 2F, enquanto que o campo não foi alterado porque ele depende única e exclusivamente da carga geradora. E repare que nós podemos reescrever essa expressão da seguinte forma. O campo elétrico, ele passa a ser igual à força elétrica, aplicada sobre uma carga de prova. Então, o campo ele é a região de influência na qual uma força elétrica atua sobre uma carga de prova. E repare que a razão é sempre a mesma. Nesse primeiro caso, o campo é F sobre Q. No segundo caso, 2F sobre 2Q, o que resulta no mesmo padrão F sobre Q. Claro, o campo não foi alterado. Esta é a ideia. Então, nós trabalhamos com o campo como sendo uma grande região de influência, uma infinita região de influência, criado por uma carga geradora, que passa a ser a nossa carga de referência, e esta região de influência tem uma função. Ela exerce força sobre cargas de prova. Essa é a nossa ideia, ok? A unidade de campo é Newton por Coulomb, né? É a unidade de força dividida pela unidade de carga. Então, eu ainda peço que assistam os próximos vídeos de campo para que essa ideia ainda fique mais completa.